Então vamos lá? Será que vale a pena, né, vender o seu imóvel e investir esse dinheiro em fundos imobiliários? Nos últimos dias eu tenho recebido diversas mensagens dos meus inscritos aqui e lá no Instagram também, por sinal, @o_raulsena, de várias pessoas se perguntando se chegou nesse momento. E por que isso está acontecendo especificamente agora, né? A gente tem um movimento muito claro das cotas dos fundos imobiliários abaixando muito de preço e com isso o dividend yield, né, que é aquele indicador que diz quanto a gente recebe ali em média de dividendos, ou seja, dos proventos, né, pagos por esses fundos, ele tem subido. E com isso fica cada vez mais barato comprar uma rentabilidade mensal. A gente sabe que a maioria dos brasileiros tem um grande amor pelos imóveis para alugar e quando a gente olha para os fundos imobiliários é possível acessar esse tipo de investimento com valores muito menores, né? Uma pessoa que tem 10 mil reais ali já começa a gerar uma renda passiva mensal. Os brasileiros, no geral, adoram os fundos imobiliários e com isso, né, a gente tem visto esse crescimento gigantesco de pessoas pensando até mesmo em vender os seus imóveis físicos ali e investir esse dinheiro em fundos imobiliários. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes de mais nada, quem é sardinha raiz aqui, né, já está aqui há mais tempo, já deixa aquele like na confiança. Se você ainda não é, deixar esse like na hora que alguma informação que eu trouxer aqui, né, te agregar de alguma forma e fazer diferença na sua vida. Aí você deixa o like. No momento que esse vídeo acontecer, você já deixa aquele like ali, porque assim eu sei se eu estou ajudando vocês ou não. Agora, a inscrição, né, é gratuita. Se você apertar no botão de se inscrever aqui, você não vai pagar absolutamente nada, né, e vai receber vídeos novos aqui, fresquinhos, todos os dias na sua caixa do YouTube aí, e também vai começar a receber mais vídeos nossos de modo geral. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui não é uma discussão numérica, né? Não é uma discussão numérica a respeito dos fundos imobiliários comparando com imóveis, porque seria muito fácil vir aqui e falar do lado matemático da coisa. Isso seria um vídeo de 30 segundos, sério mesmo, não precisaria mais do que isso. O que eu vou fazer aqui é te propor uma reflexão. E não veja esse vídeo apenas uma vez, né? Volta desse ponto, vê de novo, volta, vê de novo, até você refletir sobre o conteúdo que foi dado aqui. Eu sei que isso aqui mexe, né, com várias coisas que são estruturais na nossa sociedade e por isso é importante isso. Então, aí o que a gente vai discutir aqui é muito do fator humano, né? Porque se fosse para discutir o que compensa mais financeiramente, era simplesmente falar, são os fundos imobiliários e terminou o vídeo, porque não tem como um imóvel equivaler a um fundo imobiliário ali, não tem jeito mesmo. Então, para isso, a gente precisa entender em que cenário você se encontra. Existem diferentes cenários. Tem uma pessoa ali que a pessoa tem 4 apartamentos e ela mora em um imóvel e usa os outros 3 para gerar renda, né? No caso dessa pessoa, é uma decisão meramente financeira. Isso não vai impactar na vida dela de forma alguma, né? Ela vai vender os imóveis ali e vai transformar aquilo em um ativo que tem uma capacidade de gerar renda e até mais líquido. Ela pode vender a hora que ela quiser, ela pode reorganizar aquilo ali. É muito mais uma situação de sair da ignorância e entender um pouco mais sobre o mercado de fundos imobiliários, e aí eu posso oferecer esses outros vídeos aqui, do que tomar essa decisão pensando em outros fatores. Agora a gente vai fazer diferente. Imagina uma família ali que tem uma única casa, né? Por mais que seja financeiramente mais interessante, ou seja, se a pessoa calculou ali, olha, se eu vender a minha casa, colocar esse dinheiro em fundos imobiliários, eu consigo gerar uma renda passiva superior ao aluguel de onde eu quero morar e eu ainda conseguiria investir um pouco do dinheiro, né? Então eu deixaria de ter um ativo imobilizado, que é o que a gente chama ali uma casa, né? Eu deixaria de ter um ativo imobilizado e acaba nem sendo ativo, né? É um passivo na real, porque uma casa acaba sendo passivo, mas é um ativo imobilizado que a gente pode chamar porque ele tem valor venal. Então eu deixo de ter um ativo imobilizado e começo a gerar uma receita ali recorrente, né? Todos os meses. Isso vai ser maravilhoso. Aqui vem 2 pontos. Se você já tem essa casa, imaginando aí que você é uma pessoa, né? Um pai de família, uma mãe de família, com 2 filhos ali. Eu imagino que tomar essa decisão para você seja muito mais complicado do que o lado numérico. Eu imagino que você tem ali uma preocupação com a casa onde seus filhos vão crescer, com essa vizinhança onde eles vão estar, com oferecer uma estabilidade, né, para os seus filhos ali, realmente oferecer um lar para sua família, para sua esposa ou para o seu marido, né? Tem aquele lar ali, aquele lugar onde vocês moram que deixa vocês muito mais confortáveis, porque você pode fazer adaptações naquela casa, porque você pode realmente modificar aquele ambiente da maneira que você quiser e você sabe que você tem estabilidade. Se você perder o emprego, alguma coisa acontecer, você acaba tendo aquele lugar ali. Se a gente for para os fundos imobiliários, então você perderia parte disso. A primeira coisa que você perde é, você não pode mais modificar esse espaço da maneira que você quiser, porque senão você estaria fazendo uma benfeitoria ali num lugar onde não é a sua moradia, né? Num lugar onde não faz sentido você fazer essa benfeitoria. A segunda coisa que modifica é que talvez você não durma mais tão tranquilo. Algumas pessoas têm uma desconfiança de modo geral com o mercado financeiro. Então, ainda
ainda que você tenha uma renda que está sendo gerada de forma passiva ali, como é dinheiro, né, e as pessoas têm essa mentalidade, dinheiro na mão é vendaval, não deveria ser, só é para pessoas que têm dificuldade financeira, né, realmente pessoa que não consegue se organizar. Então isso aqui você perderia, né? Essas são as duas coisas que para mim faz muita diferença. E tem todo aquele lado também de, às vezes, a sua esposa, ou mesmo você, ou o marido, caso você que esteja assistindo o vídeo seja a esposa no caso, ou se você é uma pessoa solteira mesmo, você tá ali e pensa, cara, eu gosto de ter o meu lugar, eu preciso ter o meu lugar, eu só durmo se for assim. Cara, nesse caso, se você não vê outra alternativa, não tem o que eu te falar, né? Se você simplesmente está decidido a ter uma casa, você quer morar naquele lugar para sempre, você gosta muito dessa casa, você tem um apego emocional com a ideia de ter uma casa, porque colocaram isso na sua cabeça a vida inteira, né? Que você precisaria crescer, se desenvolver, comprar uma casinha, comprar um carrinho, tarará. Então você criou isso, você chegou nessa condição e você não quer sair desse lugar. Nesse caso, eu não vou tentar te convencer, está definido, não fica tentando debater com coisas que não fazem sentido. É emocional a sua decisão, a decisão é emocional. Agora você que está balançado, eu vou te explicar o lado positivo de tomar essa outra decisão. Isso é para você que está balançado. Calma que a gente vai caso a caso aqui. Esse primeiro caso aqui a gente está falando de uma família, alguma coisa, né? Então a gente está pegando uma pessoa que tem uma única casa, quer vender para colocar isso no fundo imobiliário ali, é uma família. Então a gente vai citar alguns outros casos para quem é mais jovem, algumas outras coisas aqui. Mas é importante você ouvir o todo para você entender cada situação e o que faz uma pessoa ter uma casa própria. Agora imagine o seguinte, você tem uma casa, mesma coisa, ela tem um valor muito interessante, ou seja, não é uma casinha muito pequena, nem nada disso, é uma casa que tem um valor venal interessante, 200, 300, 400, 500, 1 milhão, às vezes a pessoa herda uma casa. Se você pega essa casa, né, e você transforma ela num ativo gerador de renda, considerando aí um fundo imobiliário, né, gerando aí até 10% ao ano desse valor, então imaginando ali, 1 milhão, você geraria 100 mil por ano, né? A gente está falando ali de uma receita bem interessante, você não teria dificuldades de viver de aluguel. Ainda que você considere até 25% a menos desse valor aqui, a gente considerando aí então R$ 6.250 por mês aqui, cara, você conseguiria pagar aluguel em qualquer lugar e com certeza ainda sobraria um dinheiro que ou você pode reinvestir e aumentar o seu patrimônio lá na sua aposentadoria, você chegar bombadão lá, ou você ainda poderia pegar esse dinheiro e usar como complemento de renda desde agora também, né? Isso vai do perfil de cada pessoa e da idade também. Às vezes você já é um senhor, alguma coisa assim, e uma senhora, né? Já não faz mais sentido para você ficar crescendo o patrimônio. Você precisa usufruir, né? Senão vai morrer com um caixão cheio de dinheiro, acaba não fazendo sentido. Então, nesse ponto, se você está gerando uma renda dessa e é suficiente para você pagar aluguel, você tem que se lembrar que um fundo imobiliário, ele não te prende a uma localização específica. Então, ainda que você tenha uma família, alguma coisa, cara, você pode ir embora a hora que você quiser, você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade se você mudar de trabalho, você pode mudar para perto da escola dos seus filhos e passar mais tempo com eles. Então, você tem uma mobilidade muito maior quando você vive de aluguel. Aí você vai falar, mas os contratos, olha, hoje em dia já tem contratos muito bons, né, de longo prazo. Eu recomendo, inclusive, que você não fique trocando de casa toda hora, ainda que você possa, para dar conforto e para dar um lar para sua família. Não é legal ficar mudando de casa toda hora. Eu fui filho de um casal que mudou muitas vezes de casa. Eu sou o cara mais agoniado com isso. Não acredite, eu tenho vivência nesse tipo de coisa, né? Eu mudava de casa todos os anos e mudava de escola juntos. Estou falando aqui com causa própria. Nunca gostei disso. Foi ruim para minha infância. Então, quando eu estou falando de mobilidade e tudo, eu estou falando exatamente de um ponto de vista neutro mesmo, porque eu passei por isso e entendo que é ruim. Então, a segunda vantagem que você tem aqui é realmente uma liquidez desse dinheiro. Se você precisar, né, se você tem fundos imobiliários ali e você decide mudar de decisão e usar parte desse dinheiro para comprar uma casa, para comprar um apartamento que seja, você pode fazer isso a hora que você quiser. Você baixa aquele dinheiro do investimento, é claro, a rentabilidade vai diminuir na mesma proporção, mas imediatamente você consegue modificar aquilo ali. Então, se você tomar a decisão de comprar uma casa depois de ter vendido seu imóvel, você não vai ter uma grande dificuldade, porque aquele dinheiro está ali, né? É claro que ele pode estar menor ou maior, dependendo da oscilação das cotas, e é importante tomar essa decisão em família para que depois as pessoas não joguem isso na sua cara, porque quando você tomar essa decisão de subir isso para o fundo imobiliário, se vocês mudarem de ideia, pode ser que o dinheiro fique menor ou pode ser que ele fique maior. E aí, se ele ficar menor, a sua família vai falar isso para você e tal. É importante, então, vocês conversarem sobre isso. Então, cara, tomou ali a decisão, subiu o dinheiro, tem essa vantagem, a liquidez. Você pode vender aquilo ali e se mudar a qualquer momento. Você tem uma outra vantagem, que isso aqui é muito bom, que é isento de imposto de renda. Então, diferente ali de você ter uma casa para alugar ou qualquer coisa, os fundos imobiliários, a renda deles é isenta de imposto de renda. Então, você não vai pagar absolutamente nada para ter aquilo ali, né? Você consegue diversificar muito melhor o seu patrimônio. Isso, para mim, é um ponto de segurança. Imagina o seguinte, você tem ali, né, uma casa. Se vem uma vizinhança muito ruim, se constrói uma balada, uma igreja do lado do seu imóvel, hoje as igrejas estão desvalorizando. Algumas congregações
congregações, vocês vão me desculpar, mas algumas congregações estão desvalorizando imóveis. Agora a gente foi alugar um imóvel comercial, como tinha uma igreja do lado, a gente não pôde alugar. O pessoal faz culto barulhento, o pessoal acaba fazendo barulho, incomoda quem quer trabalhar, quem quer fazer outras coisas ali no período inicial da noite, né? Então, isso hoje pode desvalorizar o seu imóvel. Você tem um único imóvel, você pode desvalorizar de repente, pode ter um problema ali de repente com isso, né? E ele não te gera renda alguma, então ele te gera despesa. Então, esse é um problema, você fica com menos dinheiro na mão ali para se movimentar. Se você tiver qualquer problema, você perde boa parte do valor do imóvel. Agora, imagina que você tem uma diversificação em 6, 7, 8 fundos imobiliários ali com o mesmo patrimônio, você consegue ter diferentes fontes de receitas de diferentes setores ali, e isso pode te dar uma tranquilidade muito maior, pelo menos para mim daria. Então, é isso que você tem que pesar, né? Matematicamente, é claro que não é o que pode fazer sentido, objetivamente não é o que pode fazer sentido para você, mas pesa esse lado, avalia essa coisa do risco, avalia essa coisa da mobilidade, avalia essa coisa com a sua família e pergunta, né? Se você tem um marido, uma esposa, pergunta o que ele acha. Fala, olha, fulano, o que você acha se a gente não tiver um imóvel, né? Ou se a gente não tiver um imóvel por agora, se a gente vender esse imóvel agora para gerar renda, construir um patrimônio maior ou comprar um imóvel no futuro, né? Um imóvel que seja nosso, porque isso é importante pra gente. Então pode ser uma decisão que você foi levado a tomar a vida inteira, que você fica com medo, sei lá o que. Olha, eu passei 28 anos da minha vida podendo ter uma casa e não tive, né? Agora que eu comecei a construir uma casa, vivi de aluguel a vida toda sem maiores problemas, vivi em grandes casas, vivi em lugares muito legais, sem nenhum problema. Quando precisei mudar para São Paulo foi fácil. Por quê? Porque eu sempre tive dinheiro pra caramba em fundos imobiliários, sempre tive dinheiro em ações, então para mim a vida inteira foi muito simples. Agora já muito mais maduro financeiramente, com um patrimônio muito maior, eu peguei uma parte do meu patrimônio, né, e decidi comprar ali um terreno onde eu vou construir a casa da maneira que eu quero, com a maior calma, com a maior paciência do mundo, sem nenhuma pressa. Então, se você já chegou num ponto que você tem um patrimônio muito maior, e aqui vem esse lado, antes da gente desbravar outro cenário que é financiamento, que eu sei que muita gente tem essa dúvida, imagine, né, que se você chega num patrimônio interessante, é claro que você pode, cara, eu tenho 4 milhões de reais, eu vou dispor de 25% disso para construir uma casa de 1 milhão, né, até uma casa cara, mas assim, você pode se dar ao luxo, né? A pessoa, quando ela chega numa construção patrimonial mais interessante, ela pode se dar ao luxo, inclusive, de tomar uma decisão financeiramente não inteligente. Por quê? Porque ela já tem algum dinheiro, ela já acostumou com aquela estrutura, ela já sabe funcionar. Então agora a gente vai para outro cenário. E esse aqui é um dos cenários que eu mais acho importante. Esse cenário aqui é para você jovem, que está agora aqui, você tem uma esposa, ou um marido, vocês estão namorando e vocês pensam em se casar e vão noivar e as pessoas estão falando para você, olha, compra uma casa, a coisa mais importante da vida é comprar uma casa, a coisa mais importante é comprar uma casa. Por que as pessoas dizem essas coisas? Porque disseram para elas. É só perguntar, de onde você tirou isso? A pessoa fala, meu pai falava. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi o conselho que meu pai me deu e alguém me deu. As pessoas têm a cultura familiar enraizada. Eu não estou dizendo que isso está errado, que as pessoas não gostam de você. O que eu estou dizendo é, o conselho dessas pessoas com relação a dinheiro vai te levar para o mesmo lugar onde elas chegaram. Então, se você sente que é exatamente naquele lugar que você quer estar, cara, pode seguir os conselhos. As pessoas sabem chegar naqueles lugares, né? Então, se você está feliz, satisfeito com a vida financeira dos seus pais, se eles têm uma boa capacidade de geração de renda e estão te dando um conselho, a chance de que esse conselho seja muito bom é interessantíssima. Agora, se eles chegaram aos 60 anos e a única coisa que eles possuem é aquela casa e eles se orgulham daquilo, é porque é a única coisa que eles possuem. É muito importante, eles se esforçaram a vida inteira para construir aquilo, mas esse esforço não foi utilizado da maneira matematicamente mais inteligente. E aqui não estou dizendo que seus pais são burros, nada disso, porque quando a gente envolve na família, eu sei o quanto as pessoas ficam revoltadas com qualquer coisa que a gente fala. Mas, gente, olha, a maior parte dos brasileiros, isso inclui os meus pais, os meus avós, os seus pais, os seus avós, provavelmente eles não tiveram educação financeira nenhuma. Então eu não posso vir aqui e falar, nossa, conselho de pai e mãe é maravilhoso. Ele é, né? Se a gente for falar do nosso relacionamento, se a gente for falar de outras áreas da vida, onde eles tiveram êxito, né? Conseguiram construir uma família, criar filhos com caráter, porque eu acho que todos que estão aqui são, a gente pode falar que sim, eles têm ótimos conselhos. Agora, quando o assunto é dinheiro, na maioria dos casos, infelizmente, gente, eles não têm. Não fica bravo comigo, não tem mesmo. E aí o que eles querem que você faça? Eles querem que você pegue ali 30% do valor do imóvel, você e a sua noiva, ou você e o seu noivo, né, a esposa, tarará, você vai juntar dinheiro a vida inteira, vocês vão pegar todo o dinheiro que vocês conseguiram juntar ali numa poupança, né, male, um ou outro mais esperto, se vocês estão aqui num tesourinho Selic, alguma coisa, ou mesmo no LCI e LCA, quando a sua bola de neve está começando a virar, quando você está começando a gerar aquela renda, quando você chega ali, por exemplo, em 75 mil, né, vamos ver aqui na calculadora de juros compostos do investidor Sardinha, quanto que seria capaz de gerar? Vocês pediram tanto essas calculadoras aqui que eu usava,
que eu criei elas para você lá, tá? A gente acabou criando lá. É de graça, não paga nada para usar, não tem nem anúncio. Simplesmente eu fiz aqui para ajudar vocês mesmo. Então, investidorsardinha.com.br ou .r7.com, você escolhe. Esse site tem várias ferramentas interessantes para quem é investidor, mas aqui hoje a gente vai usar essa calculadora de juros compostos para você entender, né, o que você acaba trocando quando você toma a decisão ali de entrar num saque ou num price, né, os modelos de financiamento mais comuns do Brasil. Então você quer comprar ali uma casa de 250 mil, né, e para isso você vai ter que dar 75 mil de entrada, porque é mais ou menos 30% do valor do imóvel. Pode ser que você tenha conseguido alguma coisa diferente e tal. E você vai ter que pagar ali, se você fizer um financiamento do imóvel nesse valor, vai ter que pagar uma parcelinha de 1.100, alguma coisa assim, se você fizer a simulação aí hoje. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá, gente? Isso aqui seria realmente o valor que você ia dispor aí, né? Você vai entrar numa parcela dessa, é claro que ela vai diminuindo ao longo dos anos, mas você vai entrar numa parcela dessa por pelo menos 30 anos. Tem gente que entra até mais, tá? Essa parcela diminuiria, alguma coisa ia se modificar, mas aí a gente dificulta muito aqui a conta pra gente fazer. Então, você pode depois fazer passo a passo de acordo com o seu caso. Se a gente considera, então, uma rentabilidade hoje de 12%, Raul, por que 12%? 12% é alto, né? Não, a gente está falando aqui de 11,8% de rentabilidade do Ibovespa, né? Média histórica, e hoje tem CDBs lá na ISA, se você quiser deixar o link aqui embaixo, lá na ISA tem CDB oferecendo 13,67%. Então, assim, a gente está no momento que a curva de juros está interessante e normalmente essa é uma taxa que se estabilizaria com tranquilidade. É claro que tem inflação, tem uma série de coisas que a gente precisaria calcular, mas lembrando também que você vai acabar ali também tendo o seu salário reajustado em partes pela inflação, poderia aumentar esses aportes de alguma maneira, mas no financiamento seria praticamente estável, então a gente vai calcular aqui o valor nominal, né? Então, nesse período, né, ali de 30 anos, com a taxa de juros de 12%, começando com 75 mil, você chegaria lá em 5 milhões no final desses 30 anos, né? Ainda que a gente reduza isso para 25 anos, você chegaria com 3 milhões. Não tem inflação que vai corroer todo esse poder de compra. Então você teria investido ali uns 405 mil e, na verdade, na prática, no financiamento você vai pagar até mais que isso, talvez, tá? O custo efetivo total, dá uma olhada, o CET, vai ficar até mais alto que isso. Então você troca, né, a chance de, no final, daqui 25 anos, no momento ali da sua vida que você tiver numa meia-idade, com 50 anos, que você pudesse ter um patrimônio ali de 3 milhões, você troca por ter uma casa. Por mais que essa casa se valorize e ela, sei lá, em um cenário ideal esse apartamento comece a se valorizar muito, a gente sabe que isso não vai acontecer nessa intensidade. Ele provavelmente, né, cobriria a inflação e daria mais alguma coisinha. Então, nesse momento você chega lá no futuro com um apartamento que é o seu único patrimônio, que não gera receita, que não gera renda, que não gera absolutamente nada, mas você tem sua casa própria, que é o sonho da maioria dos brasileiros. Eu não tomaria essa decisão. Financiamento eu não faria jamais. Você se endivida, cria um passivo para sua vida por 30 anos ali. É uma decisão muito definitiva. Se sua família crescer, se você precisar de um outro imóvel, você vai tomar uma decisão ali que às vezes não é aquela melhor decisão e obviamente vai pagar por ela. É uma decisão que você não deveria tomar tão jovem quanto te empurram para tomar. Então eles querem te fazer comprar isso o mais rápido possível porque acham que você vai gastar o seu dinheiro, acham que você vai torrar com noitada, porque jovem é assim. E aí as pessoas querem te ajudar ali e acabam te jogando nisso. Eu, Raul, não faria e não te aconselho a fazer. Mesmo ignorando aí o conselho da maioria dos pais do Brasil, a gente sabe que dá para fazer muito melhor hoje, a gente sabe que dá para realmente ficar com mais dinheiro e não ficar sem nenhum puto no bolso, olhar lá para o futuro e estar sem nenhum puto no bolso porque deu todo o seu dinheiro numa casinha que você usa para morar, que não gera renda, não gera absolutamente nada, né? A não ser que esse imóvel seja tão baratinho ou com uma taxa de juros tão interessante que a parcela desse imóvel seja menor do que o valor que você acabaria pagando de aluguel. Você ainda vai ter um problema de ter imobilizado aquele ativo inicial, mas isso vai fazer menos diferença para você. E isso se for muito importante para você na sua vida fazer isso aqui. No geral, eu poderia fazer várias abstrações matemáticas e ficar mostrando para vocês as contas, mas a gente sabe que quem não quer ouvir, quem não quer aprender, quem não quer entender, não vai entender. Quem quiser entender, entendeu? A pessoa, quando ela entende uma coisa que ela quer entender, que ela não quer ficar, ai meu Deus, isso lá o quê? Ela entende. Então aqui eu dei os dois lados, expliquei, eu não discordo de você que tem o sonho da casa própria e blá blá blá, tá? Porque aí você vai falar, pô, mas não dá pra eu dormir lá no fundo imobiliário. Eu concordo, né? Se der um nabo na sua vida, acontecer alguma coisa, você não tem como deitar lá no HGLG, né? Você vai ter outros problemas, vai ter que lidar com aluguel e tal. Por isso que é importante você investir esse dinheiro. Não tô falando pra você não financiar e ficar torrando dinheiro, que é o que muita gente entende. Então, é isso aqui. Espero que vocês tenham entendido, se vale a pena, se não, vai depender de você. Eu vim aqui
para trazer reflexões, eu não vim aqui para trazer conclusões, eu não vim aqui para te forçar a dizer que isso é a verdade absoluta. Te contei aqui, eu mesmo estou comprando um imóvel depois de uma certa idade, achei que tenho dinheiro suficiente para isso, achei não, tenho, né? Sobrando dinheiro para isso, decidi tomar minha decisão ali de comprar um imóvel, que não é a decisão financeiramente mais inteligente que eu poderia tomar, mas é a decisão que nesse momento da minha vida me deixa mais tranquilo, podendo ter esse dinheiro e tal, me deixa mais tranquilo. Agora, se você também tem essa coisa e tal, você pode deixar para comprar no futuro, quando você tiver a vida financeira mais estável, como o que eu tenho agora, ou você pode fazer também antecipado e não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para ditar como deve ser a sua vida, né? Essa é uma pergunta que muita gente tinha. Não ouve o vídeo apenas uma vez, não vem com rancor, não vem com raiva. Eu trouxe isso para te ajudar. Então, assim, entenda que eu estou aqui para te ajudar. Ainda sabendo que muita gente vai ficar brava, eu estou aqui tentando fazer o melhor por vocês. Eu não ganho nada com isso aqui. Se você investe num fundo imobiliário, se você compra uma casa, eu não ganho absolutamente nada com isso. Isso aqui não muda minha vida em absoluto, tá? O que eu ganho aqui é simplesmente o conhecimento de poder te passar e a sua confiança. É isso. Então, pronto, tá bom? Então, se você quiser aprender a investir não só em fundos imobiliários, mas em ações e tudo mais, no Brasil e no mundo, você já sabe, né? É a uvp.com.br, é a minha plataforma de educação financeira. Então, eu trabalho ali com educação. Mais de 3 mil alunos já, a gente tem avançado cada vez mais, tem sido muito interessante e você pode fazer a matrícula para a próxima turma, se você quiser, se você achar que é conveniente. Ah, Raul, por que eu deveria, cara, confiar em você e fazer, né, o que você está me falando aqui? É tanta gente hoje na internet falando tantas coisas que a gente fica com dificuldade de saber. Cara, quando você vê qualquer pessoa divulgando qualquer coisa, só pergunta o seguinte: no final, se eu concluir o curso, posso pedir o dinheiro de volta se eu não ficar satisfeito? Na UVP pode. Então é isso. Se você terminar e não aprendeu a investir, você falar, porra, eu não aprendi, cara, eu vou confiar em você e vou te devolver o seu dinheiro. Porque se você não aprendeu, deve ter sido eu que errei com alguma coisa, tá bom? Então, um beijão pra você e até o próximo vídeo.